Pessoal, primeiro, boa noite. Queria agradecer bastante aí a presença de vocês. Sei que bastante puxada essa semana e vai ser, né? E quem estava na live, que veio para cá também, eu acho que é muito importante a gente se falar. Então, meu nome é Carolina, eu sou CEO da Boomit. Bom, vocês já sabem, né? O meu propósito é ajudar o empreendedor a ir para um próximo nível. E nesse momento sobreviver à crise e principalmente falando do maior medo em relação a isso tudo, sem dúvida, com que a Boomit não exista mais, como qualquer outra organização, né? Nós também temos o risco de não existir como qualquer uma. Então, de forma breve, sou Leonardo Gonzaga, sou executivo de vendas da Dell, no território de São Paulo, mas também sou mentor, né, através da Boomit, faço algumas mentorias por fora também, enfim, na área de vendas. E, na verdade, assim, eu estou participando aqui até para entender um pouco mais, Carol, de como que a Boomit está auxiliando, né, os empreendedores nesse momento. E como sempre me colocando à disposição de vocês de como que eu posso contribuir nessas etapas, tendo em vista que se numa empresa grande como a Dell, por exemplo, nós estamos tendo que nos reinventar para atender clientes, né, para que as nossas metas continuem sendo atingidas e etc. Isso não é diferente para o empreendedor, né, para o empresário menor, e que, na verdade, acho que até o desafio é muito maior, porque o fluxo de caixa muitas vezes é menor, é reduzido, o acesso a recursos num primeiro momento também é reduzido, mas acho que assim, toda a crise traz oportunidade, né? E não só oportunidade de negócios, mas oportunidade da gente olhar para os nossos negócios e realmente entender como que a gente pode, se a gente for reparar, né, ao longo dos anos, as crises acontecem de forma cíclica. Então, se a gente quer perdurar os nossos negócios, a gente tem que olhar para essa crise agora, entender o que ela pode nos ensinar, seja no trabalho remoto, seja na continuidade do nosso negócio, da contingência do nosso negócio, porque outras crises virão, né? E a gente tem que se preparar. Eu acho que assim, o momento a conectividade com pensamento positivo, para que a gente mantenha um viés positivo dessa situação. Não é agradável, não é agradável, não é legal, não é legal. Mas não adianta a gente se contaminar com tudo que está acontecendo, porque no final do mês o boleto chega, as contas vêm e a vida tem que seguir, né? Então o resumo é esse. Tô aqui mais como ouvinte, tá bom? Espero contribuir de alguma forma com todos aí. Bacana. Pessoal, quem tiver perguntas, eu vou começar com o plano de contingência, conforme o prometido na nossa live das 18. Falei muito sobre blindagem mental e agora eu vou falar um pouco sobre o plano de contingência. E a ideia aqui é que a gente utilize esse tempo também para tirar dúvidas. Então, se vocês quiserem usar o bate-papo, desmuta o microfone e faz a pergunta, enfim, tá? Tô aqui para a gente fazer um negócio bacana. Quando a gente avalia, esse é um modelo, né, que foi desenvolvido por nós aqui na Boomit, que deu, eu vou mandar para vocês depois o nosso plano de contingência num formato mais bonitinho, e-book, etc. Mas eu sou meio sem frescura, sabe? Eu acho que o negócio tem que ser prático, bullet points, acabou e pronto. Então, foi algo que a gente desenvolveu aqui e a gente divide em algumas partes, tá? Eu vou aumentar aqui para ver se fica mais claro. Primeira coisa, a gente tem que entender as premissas, tá? Então, o que a gente está vivendo vai estar em todo o globo, países em níveis diferentes de contágio. Obviamente, o Brasil ele tem um grave problema aí de saúde pública, né? Então, a gente sabe que aqui a onda ela pode bater mais forte e que isso vai trazer um impacto econômico. Esse dado que eu vou trazer agora, ele tem relação, ele é um dado da McKinsey, e ele tem 3 cenários, tá?
onde a gente começa com recuperação atrasada, então casos aumentando até meio e final de abril. A gente já está vivendo isso, porque eu não acredito que o cenário ele venha mudar para os próximos meses. Recessão até final de Q2 e meio de Q3. Q é quarter em inglês, então a gente precisa entender aqui que a gente está falando de trimestre, né? O que seria o trimestre para o Brasil, tá? Então até segundo trimestre e meio de Q3 já entrando no segundo semestre do ano, ok? Se a gente tem um processo de infecção prolongada, ou seja, casos em crescimento até maio, ou seja, essa curva, ela não sendo descendente, sendo ascendente, a crise se aproximará aos impactos de 2008, que nós, brasileiros, não sentimos muito. A gente sentiu muito pouco essa crise, tá? A gente sentiu quase nada. Muito por uma política macroeconômica Tem gente entrando? Pedro. Olá, Pedro, boa noite. Muito por uma crise, por uma política de aumento do incentivo a crédito, injetou dinheiro na economia, a gente quase não teve impacto assim direto no setor produtivo, tá? Essa é um pouco diferente. A gente entende, os analistas estão falando em uma crise mais dolorosa, principalmente de impactos no sistema financeiro, sistema mundial em risco, né? Sistema de crédito, inclusive, né? Porque se você parar para pensar, várias empresas pedindo empréstimo, quem banca os estados precisam se endividar, nem todos eles são superavitários, então não conseguem tirar caixa. Então, um estado vai começar a dever para o outro, a gente pode ter um problema aí do sistema financeiro mundial e entrará em 2021, ok? Tá? Então, é basicamente isso. Se o nosso cenário de crescimento da infecção for após maio, se for após maio, a gente tem um ponto que não sabemos mais que tipo de impactos a gente pode ter na economia, tá? Assim, na história da humanidade assim, moderna, a gente provavelmente não viveu. Quem estava na minha live e veio para cá, eu falei muito sobre falar com os avós que viveram, né? Alguns avós viveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, sabem o que é racionamento de comida. Então, ao invés da gente também ficar vendo o que o Elon Musk está falando, vamos olhar para quem viveu uma situação praticamente de guerra que a gente está vivendo, né? Todo mundo isolado em suas casas, racionando. Em alguns mercados já falta suprimentos, né? Então, eu ainda, por acaso, né, não tive esse azar, enfim, mas eu sei que tem muitas áreas periféricas em que a comida não está chegando, tá? Para quem é esse plano de contingência? Para qualquer empresa de qualquer segmento ou setor, micro, pequenas, médias e grandes. É um modelo mental e ele pode ser aplicado a qualquer empresa. Obviamente, numa grande empresa, a gente tem uma escala maior, numa empresa menor, a gente tem processos menores e a gente consegue, inclusive, implementar isso muito mais rapidamente do que nas grandes empresas. Então, se a gente tem aqui o Léo, ele é o representante de uma grande empresa, né? A Dell, mas para quem aqui tem um pequeno, um médio negócio, com certeza pode fazer muito sentido, tá? Vamos lá. A gente precisa agora, eu queria chamar a atenção para vocês, se alguém não estiver enxergando bem, me avisa que eu aumento mais, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa se informar de forma inteligente. A gente tem que parar de perder tempo lendo e assistindo as mesmas notícias o tempo todo, tá? Então, eu vejo assim, as pessoas vendo atualizações no Globo.com, no G1, não sei o quê, no Folha e tal, e assim, isso não vai levar a nada, tá? Saia de grupos de WhatsApp e Alguém quer falar algum ponto? Não? Tá. Saia de grupos de WhatsApp inúteis. Então, o que eu quero dizer com grupos de WhatsApp? Grupo que tem um monte de meme, grupo que isso, que aquilo. Cara, gaste tempo nos grupos que trazem informações e notícias que vão te ajudar no seu negócio agora. Foco. A gente precisa ter foco. Tá? Quanto mais disperso for a tua energia, pior. Mais você vai provavelmente ter aí questões muito delicadas para resolver em breve. Então, a gente tem que ter foco no nosso negócio, no nosso sustento.
Leia relatórios de instituições realmente profissionais. Pessoal, não é fake news, não é o blog do Lolô, o blog de não sei quemzinho. Não, assim, da onde vem essa fonte? É uma instituição reconhecida? Sim, é um fato. Lembra do que eu falei na live agora há pouco? É um fato. Ele é um fato. É algo que realmente conta. Aconteceu? A gente trabalha com fatos. Os empreendedores têm que trabalhar com fatos e dados, tá? Fique muito ligado nos anúncios do governo, né? Anúncios do governo impactam diretamente o sistema produtivo, em especial as empresas, sejam pequenas, médias e grandes, tá? Então, para de ficar entrando no blog do Rosildo, no blog da Loló, no blog... Pessoal, notícias do governo, aquilo que realmente faz sentido para vocês, o que vai gerar um impacto direto na veia do negócio. Pessoal, dica, essa dica é de ouro. Se você quer saber notícias do governo sobre Covid-19, sobre pacote financeiro, sobre economia, usa o Google Alerts, tá? Para te avisar das notícias que te interessam. Vai lá no Google, no próprio Google Alerts, e aí você coloca as notícias que você quer receber alertas em tempo real, tá certo? Cuidado que você vai ficar um pouco doido, porque é muita notícia. Então, você tem que filtrar aquilo que você realmente quer, ok? Então, memes são divertidos, mas foque no que tem informação e realmente vai te ajudar a superar essa crise, tá? Análise de receita. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a base dos nossos clientes. Quem estava com a gente na live ontem, com a Fernanda Milani, mentora de marketing, sabe o quanto uma empresa focada no seu cliente, centrada no seu cliente, vai ter muito mais chances de superar essa crise. Lá a gente falou de marketing digital, de estratégias, etc. Mas aqui não é diferente. O que a gente tem que fazer? Base de cliente. A gente tem que separar. Então, se você é B2B, ou seja, negócios que vêm, né, empresa que vende para outras empresas, ou se você é B2C, empresas que vendem para consumidor. Exemplo, eu sou um restaurante. Exemplo, eu vendo roupas pelo Instagram. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar essa base de clientes, né? A gente precisa olhar a base de clientes. O que a gente precisa se perguntar nesse momento? Quem serão os mais impactados diretamente? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Quando a gente olha de uma forma fria, comerciantes, médicos, advogados, empreendedores, varejo, educação, cursos, etc. e eventos são as áreas que já foram impactadas, que já caíram suas receitas a praticamente zero. Se alguns dos seus clientes estiver nesse grupo, atenção redobrada. Atenção redobrada, tá? Meus clientes diretos são impactados? Sim. Em quanto tempo? Então, entra o próximo item aqui. Quantos por cento da minha base eu acredito que serão impactados em quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. O que a gente tem que olhar nesse momento? Então, é muito simples. Vocês vão fazer uma tabela, uma lista. Aí você fala, puxa, Carol, mas eu tenho uma loja de rua. Tudo bem. Quais são os seus clientes que mais compram com você? É esse que você vai ter que analisar, tá? E você vai observar se eles estão em que grupo de risco. Eles vão quebrar? Então, por exemplo, se a gente pensa em empresas B2B, né? Negócios, empresas que vendem para outras empresas. Os seus principais clientes são quem? E eles deixam de consumir o seu produto se tem uma crise ou não. Então, por exemplo, se você é um gateway de pagamento, se você é o Safra Pay, se você é o Hotmart, se você é um... Hotmart, ele é uma mistura, né? Tem um pouco de pagamento com curso, mas se você é o PayPal, as empresas vão parar de consumir o seu produto? Dificilmente, porque elas precisam fazer transações financeiras online, tá? Agora, eu te pergunto, se você for um software de recrutamento e seleção, nesse momento que ninguém contrata ninguém, o que você acha que as empresas vão fazer? Vão cortar custo.
Vão tirar você, porque você, dentro de uma linha, a gente tem os produtos e serviços que estão mais conectados à necessidade primordial, né? Necessidade primordial, pirâmide de Maslow, sobrevivência, ou da empresa ou do ser humano. E no outro extremo, você tem os negócios que são supérfluos, que no momento de dificuldade, eles paralisam. Vou dar um exemplo. Eu sou investidora de uma empresa, que eu sou fã da empreendedora, ela é um monstro, eu brinco, ela chama, você é um monstro sagrado, porque ela é fantástica, mas é um negócio de aluguéis de bolsa de luxo. Então, eu sou investidora do negócio de duas formas, uma como investidora anjo, outra, eu comprei bolsas de luxo para botar no marketplace dela e rentabilizar. Então, eu fico em casa dormindo e cai um dinheiro na minha conta todo mês, 60% de rentabilidade ao ano. Tá? Hoje, é muito difícil você achar um negócio com essa rentabilidade. Tá? O negócio dela praticamente zerou. Zerou. Quem hoje no mundo vai alugar uma bolsa para ficar dentro de casa? Ninguém. Então, o meu ponto é, então você está criticando os negócios que são, vamos dizer, está mais alinhado a uma necessidade, não uma necessidade essencial? Não estou criticando. Ela vai voltar, eu tenho certeza, tá? Quando as pessoas começarem a sair, voltar para o mundo, ela só tem que segurar a onda. Ela vai ter um boom, ela nunca vai vender tanto. Vai ter gente querendo sair com 7 bolsas enroladas na cabeça. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês a gente tem que olhar quem são nossos clientes para a gente entender o movimento de receita que a nossa empresa vai ter. Ficou claro esse ponto? Se você não ficou, podem fazer perguntas, tá, gente? Pareto. Mentalidade de Pareto. Onde estão os 20% de clientes que garantem 80% da nossa receita? Ache padrão. Tá? Tem uma variação aqui. Quem são os 20% dos nossos clientes que garante 80% de nossa receita? O que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente precisa ter foco. A gente precisa identificar quais são os clientes que são responsáveis, somados, pelo bolo de faturamento que a gente tem. E a gente analisa essas pessoas para fazer com que elas, ou pessoas ou empresas, para entender qual vai ser o rumo. Se a gente tem 40% dos nossos clientes aqui, 50%, pode apostar que você vai ter menos 50% de receita. Está fazendo sentido isso para vocês? E, por último, avalie o seu NPS. O que é NPS? É um índice de satisfação que a empresa tem. Sabe aquela pergunta quando você vai em algum lugar e pergunta assim, de 0 a 10, quanto é que você indica a Boomet? Quanto é que você indica a Dell? Quanto é que você indica a Renner? Quando é que você... É isso. Se o teu... você fala, puxa, Carol, mas eu nunca fiz isso. Então, quando tudo isso passar, você tem que implementar isso, porque isso é fundamental para a tua sobrevivência. Se você tem esse dado, avalie. Como é que funciona o NPS? 9 e 10, promotor. Tá? 9 e 10, promotor, ou seja, ele vai falar bem do seu negócio para as pessoas. 7 e 8, ele é neutro. Não vai falar nem bem nem mal. Tá nem aí para você. Abaixo disso é detrator. Ou seja, vai falar mal de você. Pensem comigo. Se você hoje tem um produto, um serviço, que ele é nota 6. No momento de crise, você mantém ou você corta? Você corta. Simples assim. A não ser que seja o arroz e feijão do dia a dia, a não ser que seja essencial. Então, quando a gente olha, é uma matriz, tá certo? De um lado, a gente coloca o NPS, do outro, se é essencial ou não. Aonde você está posicionado? Se você está posicionado num quadrante muito distante de ser essencial e ter um NPS baixo, você vai ser o primeiro a ser cortado. Somado a comerciantes, médicos, advogados, etc., que vão sofrer, você pode ter um baque forte aí no teu faturamento no próximo mês, se você já não estiver enfrentando isso. Então, pessoal, essa análise
Só essa análise vai trazer respostas muito valiosas para que direção seguir. E agora, o que a gente precisa? Ter uma direção para seguir. Faz sentido isso? Espero que sim. Vamos lá. Depois que a gente fizer análise, a gente vai para a análise financeira. O que a gente tem que olhar? A gente tem que renegociar ou replanejar os seus custos fixos. Tá? Então, de acordo com o seu cenário, eu vou falar do cenário lá no final, mas renegocie os seus custos fixos. Não é sair por aí pedindo desconto de forma desnecessária, mas se você já está sentindo o impacto da crise, é importante você renegociar, sim, seus custos fixos. Mas eu tenho visto um movimento, eu gosto sempre de alertar, de pessoas que simplesmente não estão sofrendo, não estão passando por nenhum problema ainda. Pelo contrário, tem empresas que estão ganhando dinheiro na crise e estão pedindo desconto e não pagando fornecedor, se aproveitando disso. Isso eu acho que é uma postura não ética e eu vou dizer aqui sempre. Por quê? Imagina se todo o mercado começar a ter essa atitude. O que vai acontecer? A margem de lucro das empresas vai diminuir e você acelera um processo de recessão econômica, tá certo? Então, renegocie e planeje seus custos fixos com eficácia, com inteligência, entendendo no bem comum, tá? Não a si mesmo só. Então, aluguel, data de pagamento, sempre seguindo os fluxos, né? Se você tem um fluxo de pagamentos mais para o fim do mês, ajusta isso, ajusta o teu fluxo de caixa, renegocia eventualmente fornecedores, salários, etc. Então, acho que isso tudo é muito importante. Renegocia contrato, caso a sua receita, contrato com fornecedores, caso já esteja caindo, se é para já. Quanto caixa eu tenho para sobreviver? Então, 90% das empresas do Brasil hoje operam sem capital de giro, pessoal. 90%. Muitas pessoas falam, eu não tenho caixa para viver um mês assim. O que a gente indica, depois que isso tudo passar, e que muitas empresas vão renascer, que elas tenham essa mentalidade de ter caixa, tá? Então, quanto caixa eu tenho para sobreviver? Com base no impacto da minha base de clientes. Então, se você tem uma curva que ela era crescente, ela começou a decrescer, como eu posso equilibrar as minhas finanças, os meus custos para que isso aconteça? Quanto caixa eu tenho para sobreviver? Já falei. Atenção, você tem que correlacionar o perfil dos seus clientes com a análise de base de clientes, tá? E aí você vai criar o cenário A, B e C, onde C é o extremo e A é o mais leve. O mais leve pessoal, já estamos vivendo. C é extremo, o gato subiu no telhado, não temos o que fazer, precisamos economizar, economizar e economizar. Estes cenários, eles devem ser progressivos segundo a análise de base de clientes. Tá fazendo sentido, pessoal? A gente olha a receita, a gente olha o processo, a base de clientes, a gente faz uma projeção e a partir dessa projeção a gente sabe e tem planos. Se A acontece, então eu tenho plano de redução de custos A. Se B acontece, plano de redução de custos B. Se C acontece, plano de redução de custos C. Ok? Então isso é para a gente fazer super rápido. Análise de previsão, tá? De receitas segundo cenários. Novas soluções para novas fontes de receita. Crie testes, sempre. Refaça sua previsão de crescimento para 2020 segundo esses cenários. Lembra? Recuperação atrasada, infecção prolongada, perfil de base de clientes, olhando Pareto. Vamos olhar vendas. Se seu volume de vendas está caindo vertiginosamente, pratique a base de clientes agora e veja se existe alguma forma de criar outra linha de receitas com alguma oportunidade nesse cenário. Então, o que é importante a gente fazer agora, nesse momento? O que é importante? Será que eu consigo adaptar o meu produto ou o meu serviço para criar novas fontes de receita? É isso que a gente tem que pensar. O meu volume, ele está se mantendo. Existe alguma forma de criar outra linha de receitas com alguma oportunidade nesse cenário? Crie um plano de marketing e vendas segundo essas oportunidades, esses cenários. Estou crescendo receita ainda. Então, você faz o mesmo que o 2, tá? Manutenção, é importante que a gente trabalhe esses pontos. E retenção,
a gente precisa entender os riscos dos nossos clientes e manter os nossos clientes perto. Vou falar disso mais para frente. Análise da cadeia de valor. Essa é fácil. Fornecedores de vocês são impactados diretamente? Se faltar algum fornecedor, você deixa de entregar o seu produto? De 0 a 10, quanto que isso impacta no seu negócio? Acima de 8, você precisa analisar e pensar em alternativas, sejam outros fornecedores ou outras formas de entregar o seu produto ou serviço. Operações. As suas atividades e as suas entregas estão 100% operacionais, ou seja, você está conseguindo manter a mesma coisa? Sim, legal, segue. Não, que desafios a gente tem e como a gente pode resolver. Análise de gestão. Pessoal, acho que não é, eu vou resumir esse ponto de forma muito simples. A gente precisa alinhar o time, revisar os indicadores e metas. Então, se você tinha uma meta de crescimento de 300%, talvez agora você precise revisitar isso. Não adianta você trabalhar com uma meta totalmente equivocada. Botar um plano de contingência na máquina, que é isso que a gente está falando. Então, não adianta vir, fazer o webinar, assistir, estar junto, participar e simplesmente não implementar. Você precisa ser transparente com o seu time, por pior que seja. Não esconda a realidade do seu time, tá? É muito importante que você consiga manter a união nesse momento. Engaje as pessoas do seu time, tá? Então, é muito importante que você consiga, né, mostrar que está todo mundo no mesmo barco, que nós temos uma parceria, né? Que se você, por acaso, vier a reduzir salário ou que tem dificuldade de pagamento, dizer que você está fazendo o máximo que você pode, que está todo mundo junto e que, né, você poderia, inclusive, né, ter desligado, mas que você está renegociando. Então, tem algumas estratégias. Então, engaje as pessoas a trabalhar com você nesse desafio para fazer isso virar. Porque se você, como empresa, não consegue fazer isso operar, imagina, né, como será. Né? Imagina se essas pessoas perderem os seus empregos. Então, é importante que você consiga trazer as pessoas para você. Não será nem a primeira nem a última crise, tá? Então, isso é importante. E abertura para discutir novas oportunidades de negócio. Então, você tem que trazer o teu time para perto para pensar em novas fontes de receita com você também, teu time direto, mais próximo. E oportunidade para reconhecer as pessoas que, nesse momento, têm a garra necessária para fazer esse negócio crescer e ser gigante. Tá? Isso é muito importante. Agora, chegando aqui aos minutos finais, análise de produto e serviço. O meu produto ou serviço ele é fundamental? Eu falei sobre isso. Lembra? A linha, eu estou aqui, eu sou fundamental ou eu não sou fundamental para o meu cliente? Tá? Se você não é fundamental, seu produto corre risco. E você talvez precise remodelar esse produto muito rapidamente, que é o segundo ponto que a gente está falando aqui. Existe alguma mudança que eu preciso fazer em meu modelo para manter minha base de clientes? Então, observa se haverá impactos diretos. Se sim, busca alternativas para criar mecanismos de novas formas de entrega desse produto ou serviço. Então, a gente precisa entender se eu não sou fundamental, como eu me torno fundamental, ou como eu deixo de ser menos supérfluo agora e me torno mais essencial. Que estratégias a gente pode usar? Falamos disso ontem na live de marketing no Instagram da Boomit. E aí vem o plano de ação. Vamos lá. De nada adianta a gente fazer análise, fatos, dados, etc., se a gente não vai para ação. Muito importante. Então, todas essas análises, pessoal, não faz amanhã, não faz depois, faz hoje. Se vocês tiverem dúvidas, eu não sei se todos aqui, como a gente colocou, a gente mandou a webinar por e-mail, a gente falou na live hoje, eu deixo aqui, eu vou deixar os meus contatos, né? O meu Instagram, o meu, enfim, tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição. Mas, assim, faça as análises. As análises são muito importantes. Faça testes de potenciais mudanças necessárias. Então, não é pegar e fazer um negócio gigante, gastando muito dinheiro, investindo. Não, a gente tem que ser cirúrgico. A gente tem que ser muito cirúrgico, não é pouco cirúrgico. Então, nesse momento, a gente precisa gastar pouco para testar, para entender
como que eu posso fazer pequenas mudanças sem gerar tantos custos para que a gente possa passar por essa mudança e entregar um produto e um serviço melhor para o nosso cliente. Monitore constantemente todo o processo. Todo o processo precisa ser monitorado por vocês. Eu testei, eu fiz isso, qual o resultado que eu tive? Eu vendi mais? Eu parei de perder cliente? Eu estou perdendo cliente? O que eu faço nesse momento? Tenha foco, priorize o Pareto, já expliquei, regra 80-20. Vendas e marketing são duas habilidades muito importantes nesse momento. Pensa que a sua estrutura ela pode ser enxugada ao mínimo, tá? E que nessa estrutura mínima, você provavelmente vai ter que voltar a fazer coisas, dependendo do tamanho da sua empresa, que você antes não tinha pensado em voltar a fazer. Vendas pode ser uma delas. Então, você precisa ter habilidade de vendas e saber negociar e saber fazer e voltar a seduzir os seus clientes ou manter os seus clientes na base. A gente falou sobre retenção na sexta-feira passada, na live lá no nosso Instagram. E eu volto a falar. Eu fico irritadíssima com o empreendedor que diz que não gosta de vender. Você pode não gostar, tudo bem. Mas você tem que aprender. Vendas é uma técnica. Vendas qualquer pessoa é capaz de aprender. E vendas é o motor de qualquer empresa, assim como o financeiro é a coluna vertebral de qualquer negócio. Então, se você parar e pensar, provavelmente muitas empresas vão decrescer e até quase deixar de existir. Você precisa aprender a vender. Se você não sabe, é uma habilidade importante. Nós vamos fazer uma live sobre isso na semana que vem no nosso Instagram. Avalie estratégias de marketing. Pessoal, marketing é muito importante. É como você se posiciona, como você atrai as pessoas para o seu negócio. Então, cada vez mais, o marketing ele está centrado no cliente. E por ele estar centrado no cliente, a gente precisa entender que estratégias a gente vai fazer para tornar o nosso cliente cada vez mais fiel.